Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos a nossa abordagem, estudo bíblico. Estamos seguindo aí no Catecismo Maior de Westminster. Hoje nós vamos, de forma breve, discorrer sobre a pergunta de número 14, que é uma pergunta de transição acerca do tema que já estamos falando, já foi tratado no estudo anterior, que é com relação aos decretos de Deus, né? Temos 2 estudos já falando sobre isso. Hoje é um estudo transicional que vai dar abertura para os próximos, que tratarão sobre as obras da criação e da providência de Deus. Bem, nós vamos orar e em seguida leremos o texto bíblico e passaremos então a fazer as considerações acerca desta temática que apresentarei lendo a pergunta aqui do Catecismo Maior. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, te bendizemos, te rendemos graças pela tua palavra, pela tua vontade, verdade, pela tua presença conosco. E pedimos em nome de Jesus que nos guie a verdade, nos ensine, nos instrua, fortaleça-nos e nos ajude a desenvolver uma fé genuína, bíblica, profunda e frutífera, que de fato honre e glorifique ao Senhor. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. A pergunta de número 14 é a seguinte: como é que Deus executa os seus decretos? Como é que Deus executa os seus decretos? A resposta que o Catecismo Maior traz é: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, conforme a sua presciência infalível e o conselho livre e imutável da sua própria vontade. Amém. Ok. Nosso texto bíblico, que vai dar aqui o tom, o amparo para a nossa conversa, nossa abordagem de hoje, que é uma transição. Outros textos bíblicos serão trabalhados de forma mais acurada quando entrarmos nos próximos estudos, que falarão mais precisamente dessas obras da criação e das obras da providência de Deus. Okay? Efésios capítulo 1, versículo 11, diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém. Então, todas as coisas, como já vimos, esse texto já foi citado nas lições anteriores, todas as coisas são resultado. Aqui especificamente Paulo está falando da eleição, mas ele cita também, ele inclui todas as demais coisas como um ato resultante da livre vontade de Deus, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso que Paulo está dizendo. Bem, estamos falando sobre os decretos de Deus. É importante saber como que esses decretos são executados, como eles são materializados, como que Deus torna prática ou coloca em prática seus decretos, especialmente no que diz respeito aos seres humanos, à humanidade, que ele traz para a história que ele constrói e na qual se revela. Bem, a nossa resposta traz alguns pontos aqui. Primeiro, que respondendo à pergunta do Catecismo Maior, Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Como?
né, com base em quê? Ele faz isso conforme sua presciência infalível e o conselho livre e imutável da sua própria vontade. Então temos 4 aspectos aqui nessa resposta: obras da criação, obras da providência, presciência infalível e a imutável, livre e vontade livre e imutável de Deus. Bem, vamos pontuar algumas coisas aqui. Nós vamos entrar propriamente na questão da criação como palco no qual os decretos de Deus são executados, e na providência também, já nos próximos estudos. Né? No próximo estudo começaremos a falar da criação aí como cenário que torna claro, que evidencia, né, a manifestação, a execução dos decretos de Deus. Agora, como é introdutório, nós vamos ver os elementos que devem ancorar isso, fundamentam isso. Né? Primeiro, Deus faz isso conforme a sua presciência. Né? A infalível presciência de Deus. Então, primeiro aspecto desse cenário da execução dos decretos de Deus na criação, na providência, é que isto acontece baseado na presciência de Deus, que tem como característica, essa presciência é do tipo infalível. E veja que não é, e aqui tem que se fazer esta ressalva, não é uma presciência no mero e simplório sentido de antever algo para agir. Uma ciência prévia, um conhecimento prévio. Não nesse sentido de apenas saber que algo vai acontecer ou aconteceria no futuro. Lembremos aqui que Deus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele está no princípio e está no fim. Ele vê todas as coisas ao mesmo tempo. Para ele não tem passado, presente e futuro. Deus não é limitado pelo tempo. Portanto, de fato, ele vê toda a história ao mesmo tempo, de fora, ainda que ele esteja também dentro dela, no tempo, e manifeste-se nela. Então, Deus vê tudo ao mesmo tempo. De Adão ao juízo, do primeiro Adão à volta do último Adão, Deus enxerga, conhece, se manifesta nesse cenário aí, nesse palco da história e do tempo, né? No entanto, não é apenas uma visão disto. Ele estabeleceu isto. Ele prevê, ou a presciência é um ato relacional de Deus. Ele se relaciona com toda a história, com tudo que acontece do princípio ao fim. Ele tem uma ligação relacional com a sua criação, com o desfecho histórico do princípio ao fim. Então não é um mero antever. Por isso, a característica fundamental dessa presciência é que ela é infalível. Deus não poderia prever algo ou pré-conhecer algo que, por alguma razão, pela liberdade humana, pela autonomia humana, aspas aqui, no sentido mais grosseiro que se diz, pudesse ser mudado. Então Deus articula algo, vamos criar esse cenário aqui caótico ou equivocado. Deus planeja algo, Deus organiza algo para que aconteça em determinado momento, para que algo seja executado no contexto histórico, e há uma mudança de planos porque
o ser humano, a humanidade seguiu um outro caminho e aquele plano dele tornou-se obsoleto. Isso não é possível por causa do conhecimento absoluto e infalível de Deus. Talvez essa seja uma melhor definição. Esta é a presciência infalível de Deus. Por isso, os decretos de Deus são também infalíveis e são eternos, como já foi visto. Eles são e serão executados como Deus estabeleceu que fossem. Portanto, precisamos entender que ele se fundamenta numa presciência infalível. Isso significa que ela é exata, que ela é detalhada, este conhecimento prévio, e que envolve todas as coisas. Nada fica fora deste conhecimento absoluto de Deus. Por isso, os decretos são executados de forma perfeita. Segundo aspecto que deve ser pontuado é que isso acontece baseado no conselho da vontade de Deus, que é livre. O livre conselho da vontade de Deus. Paulo usa a expressão segundo o beneplácito da sua vontade. Ele é livre, a vontade de Deus é a motivação pela qual ele executa todas as coisas. Significa dizer que Deus agiu segundo a sua própria natureza. O que Deus é razão, é o motivo, é o fundamento pelo qual ele executa seus decretos. Ele age, ele faz todas as coisas conforme aquilo que ele é, o seu caráter. Ele não faz nada baseado na coação de ninguém, nem segundo qualquer fonte exterior a si. Portanto, não é correto, ainda que em alguns cenários pareça ser isso, não é correto afirmar que Deus é um reagente, mero reagente, que segue estímulos, que age por impulso provocado exteriormente. Não. Todos os decretos de Deus são fundamentados na sua vontade, no conselho da sua vontade. Ele não é coagido a agir e ele não age por impulso externo ou por reações externas, por reação a algo que o provoca externamente. Então, os decretos eternos de Deus são executados conforme a sua vontade. Livre, este é o termo que se destaca aqui nessa sentença. A livre vontade de Deus é a razão pela qual seus decretos são executados. E a terceira sentença que precisamos nos lembrar aqui nessa transição é que o conselho de Deus, a vontade de Deus, ele faz segundo o seu conselho, ou segundo a sua vontade. A vontade de Deus é imutável, por isso ela se estabelece na eternidade. Ainda que nós recebamos a revelação da vontade de Deus em alguma medida, ela é fruto da eternidade, ela é eterna, é algo que faz parte do próprio Deus, se ancora no seu ser, no seu caráter, nas suas virtudes. Isso significa que os propósitos de Deus não podem ser modificados. Suas ações, aquilo que ele deliberou e determinou, decretou no âmbito da eternidade, não pode ser modificado. Não há um meio de alterar aquilo que Deus planejou, está executando, finalizará. Não há uma forma. Lembre-se do que nós dissemos no início,
ele vê toda a história ao mesmo tempo, do princípio ao fim. Portanto, não tem como ludibriá-lo, enganá-lo, não tem como dar a volta em Deus. Por isso, os seus decretos, a sua vontade é imutável. Né? Nada do que Deus estabeleceu será modificado, nem por acaso, por uma eventualidade, né? A confluência de várias situações não previstas, né? o chamado acaso, aspas aqui. Isto não pode modificar os planos de Deus, até porque para Deus não existe o acaso, e muito menos por qualquer de suas criaturas. As suas criaturas não podem mudar aquilo que Deus planejou. Esta ideia de que as criaturas podem mudar o que Deus planejou, mudar o coração de Deus, mudar, né, o que Deus estabeleceu, em primeiro lugar, uma má leitura de alguns textos bíblicos, né? Segundo, uma inclusão de aspectos mitológicos e pagãos na fé cristã. Esta é uma ideia forte na mitologia greco-romana, que havia uma guerra entre a humanidade e seus deuses, e em alguns momentos a humanidade levava a melhor. Mas isto não se aplica ao Deus Todo-Poderoso, isso não é real, porque a vontade de Deus não pode ser mudada. Nem o próprio Deus pode mudar sua vontade, porque ela se fundamenta no seu caráter. E Deus é imutável, o seu ser. Esse é um aspecto ontológico de Deus, é um aspecto ser de Deus. Ele é, eu sou o que sou. Disse ele, eu não mudo, falou o Senhor. Portanto, isso se ancora no caráter de Deus. Então, se ele é imutável, a sua vontade também é, e principalmente a vontade manifestada nos seus decretos. Do contrário, Deus não seria Deus. Ok? Então, meu irmão, que essas informações, esses aspectos sobre o caráter de Deus, que ancoram ali, que pavimentam o caminho, para que a gente entenda como que os decretos são executados na criação. Vamos falar um pouco sobre a criação já na próxima semana, com a graça de Deus. Então, esses aspectos falados aqui precisam ser, né, a base pela qual você vai interpretar o que será dito na semana que vem. Então, que Deus te abençoe, que isso fique claro no seu coração, na sua mente. O que Paulo diz ali aos Romanos é que ele faz todas as coisas segundo a sua vontade. Isso fique vivo aí no seu coração, você entenda esses pormenores, para que possa entender aquilo que virá à frente. Deus te abençoe, te enriqueça em graça, te fortaleça, te dê luz na mente, no coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado pela tua vontade, palavra e graça. Pedimos a Deus que cumpra em nós o teu querer e nos conduza à santidade, ao comprometimento, a uma vida frutífera e honra o Senhor. Abençoe teu povo, sustenta-os, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, Deus te abençoe. Minha irmã, Deus te abençoe. Tenha aí um restante de dia e noite abençoados, e restante de semana também, sob os cuidados do nosso Deus.